Deus abençoe a todos. Amém. Agora sim. Às vezes a gente passa por coisas, mas isso não pode impedir a nossa adoração. Amém? Cada um passa por coisas, né? Quer seja problemas espirituais, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas espirituais. Mas com tudo isso, nós temos que vencer, não é isso? Vamos ler Romanos capítulo 7. Hoje eu quero pregar essa noite sobre os demônios interiores do homem. O pregador, ele nem sempre, quando ele prega, quando ele combate o pecado, ele não está combatendo a vida de ninguém. Quando um pregador prega sobre casal, ele não está falando sobre ninguém. Mas o que se pouco percebe é que todo pregador, ele prega suas próprias experiências. Ele prega suas próprias experiências. Os seus defeitos, as suas qualidades, as suas virtudes, elas são demonstradas. Porque se a vida dele não falar mais do que aquilo que ele prega, a vida ela é contrária. Amém? Romanos capítulo 7, nós vamos ver um grande pregador, Paulo, falando sobre a vida dele. Versículo 19. 18, fica melhor. Romanos capítulo 18, podemos? Amém. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento, e me repreende, debaixo da lei do pecado, que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Quando ele se diz miserável, ele reconhece suas fraquezas, mas no versículo posterior, ele já começa: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo não se coloca como um vencedor sem passar por problemas, mas ele dá graças a Deus que ainda com problemas, ele tem sido esse vencedor. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, te louvo, te peço a tua direção, nos dirige essa noite, Senhor. Eu te peço que o teu Santo Espírito possa guiar. Tu que sonda as mentes e os corações, sabe qual o nível de seriedade e sinceridade que eu estou esta noite. Que não possa ser o meu eu, o meu ego, que não possa ser a minha pessoa humana, mas que eu venha ser apenas um instrumento para o Senhor usar. Tome a sinceridade, Deus. Tome aquilo que eu ainda tenho de bom, se assim o Senhor vê, e usa em benefício do teu povo. Toma os cacos para abençoar o todo. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão tomou uma nota hoje, né? Que estava saindo da igreja. Fez parcialmente algo muito bom, que é avisar a igreja que estava saindo. Eu acredito que é bom, apesar de que isso traz também influências negativas, faz com que outros também desejem sair, e preocupações, mas pelo menos você agradece, sai
já é um passo, né? Decisões não se tomam por acaso, mentalmente. Decisões, elas precisam ser comunicadas. Muito embora eu entenda, quando o autor dos Hebreus diz que todo pastor é rodeado de defeito, de fraqueza, eu consigo entender, irmãos. Quando alguém quer sair da igreja, quando alguém não se sente mais bem, eu consigo me colocar no lugar. Se alguém pensa, a vida de casado não dá certo, eu quero largar minha esposa, tudo eu consigo entender. Meus filhos não querem trabalhar, vou botar para fora. Eu consigo entender tudo. Entender. Não estou falando de aceitar. Eu consigo entender todas essas coisas. A questão é que os demônios interiores do homem, eles são maiores do que o homem pode imaginar. E hoje o tema dessa noite é os demônios interiores do homem. Há guerras que elas são de fato travadas diante dos olhos de todo mundo. Todo mundo vê uma prova que você está passando. Aquela prova é notável. É uma prova que todos percebem. É uma prova que talvez é grande e os outros olham e dizem: olha, veja que prova que aquela pessoa está passando. Poderia dar o exemplo de Jó. Provas que eram notáveis a todos os que estavam perto e de longe. De longe porque Jó era bem conhecido, portanto a sua fama era grande em toda aquela terra. E de perto, por seus amigos que viram que aquele que grande tinha, perdeu tudo aquilo que era grande, menos a própria grandeza. E aí você vai observar que há esse tipo de luta que são travadas. Porém, há tipos de guerras que só Deus vê, que ninguém está vendo, que você passa, que está dentro de você. E eu não estou falando de um senso de vira-lata, eu não estou falando daquele que se vitimiza, eu estou falando de verdadeiramente provas. Eu estou falando de coisas que acontecem no teu dia a dia, que Deus, sendo justo, Ele vê, isso realmente não está certo, isso realmente eu estou vendo que não está sendo justo. São coisas que você em silêncio não diz nada, não reclama nada, mas Deus tem visto. E um dia as coisas se resolvem, mas enquanto isso a prova ela vai se mantendo. A questão é que no meio dessas provas, os demônios interiores, que não têm chifres, eles não têm caudas, eles não têm aparências assombrosas. Esses demônios interiores, eles se revelam não de forma visual, eles se revelam com tristeza, com culpa, com medo, cansaço e desânimo. Os demônios interiores, ele trabalha dentro de você. Ele vai te trazendo e tirando como um sanguessuga, como um morcego, tirando a tua vitalidade. Você está cansado, está desanimado, você não consegue orar, você já não tem mais ânimo, você fica impaciente na tua casa, você não vê que tem mais mudança, você olha assim e eu não vejo mais mudança. Você começa a ser sugado de tal maneira que você olha natural e diz: não vai mudar. Aí você começa a duvidar do agir de Deus, e depois Deus não está agindo. Deus não está agindo. Eu particularmente nunca esqueço, há muito tempo atrás eu ia fazer 70 dias de jejum, 70 dias. Agradeço a Deus como Paulo, né? Graças a dou a Deus através de Cristo. Eu dou graças a Deus, porque Deus já entrou com providência. Mas eu falei para Deus: Deus, eu nunca mais vou jejuar enquanto tal coisa não resolveu. Até hoje, nunca resolveu. E parece que Deus não quer que você volte àquela vida mesmo intensa. E você tem que aguardar a resposta de Deus. A não ser que você seja um homem sem palavra. E aí entre os problemas, que os demônios interiores, ele trabalha dentro de você. É medo, é receio, é cansaço, é desânimo. E muitos vivem sorrindo, sorri por fora, está tudo muito bom, porém os demônios estão morando por dentro. É dentro, é no silêncio que ele se manifesta. É quando você quer estar só, é quando você não tem prazer para nada, é ali que ele vai agir. É ali. Amém? Então, muitos não observam que Paulo estava nestas condições.
Ele diz que existe dentro de mim um outro eu. É isso. E era uma luta que lutava contra aquilo que Deus manifestava nele. Havia um outro eu dentro dele. De tal modo que ele dizia assim: olha, o querer fazer o bem está comigo, mas eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O bem que eu quero eu não faço, mas é o mal que eu não quero fazer que eu acabo fazendo. E Paulo não está falando de uma mente fraca. Paulo está dizendo de alguém que está sucumbindo à vontade da carne. Quantos de nós sucumbimos à vontade da carne? Quantos de nós não sucumbimos a este demônio dentro de nós, lutando e nos esbofeteando na cara e dizendo: tu nunca vai vencer, isso nunca mais vai se resolver, nunca mais as coisas vão mudar, e Satanás vai ficar lutando contra a sua vida. E porque os nossos maiores inimigos não são confrontados lá de fora, não é carne, não é contra o sangue, disse Paulo, porque Paulo ele tinha essa experiência, que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Só que quando nós começamos a entender a profundeza que Paulo realmente falava isso, quando ele falava que a luta é contra os principados, as potestades. Principados é aquilo que faz você pensar o que pensa, faz duvidar do que duvida, faz desistir daquilo que tem trago angústia à tua alma, e a tal ponto de fato desistir, deixar a fé. E às vezes nós não paramos para analisar, né, que esses demônios são vozes internas que tentam te convencer a desistir. Tentam te convencer a desistir. Morre não é o último, não. Haverá mais. Escute o que estou dizendo. Haverá mais. Eu não estou falando do outro ano, mas haverá mais. Os demônios estão lutando. E ninguém escapa, irmãos, desses demônios interiores. Ninguém escapa de ser tentado. Tem gente que tem mente forte, que não deixa, mas não quer dizer que não há uma luta. Quer dizer que ele não está sucumbindo no sentido do desejo, mas racionalmente ele já sucumbiu. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Então o demônio do desânimo, ele começa: nada dá certo. Estou fazendo isso aqui, não mudou aqui em casa. Estou fazendo isso aqui, não mudou com fé. Estou fazendo isso aqui, não mudou com os filhos. Aí você começa a pensar em desistir. Eu conheci um jovem, mora no Rio de Janeiro. Ele está acompanhando. Ele tem problemas dele são grandes, problemas familiares. É um jovem, mãe solteira, nunca teve emprego, teve uma psicose agora há pouco tempo, de tal modo que ele foi hospitalizado, vendo coisas que não existem, se imaginando e se identificando com um outro personagem. Eu não quero entrar muito nessas questões. Nome sujo. Menino de 22 anos. E uma vida pela frente, mas revoltado com a vida. Eu conheci esse rapaz, eu tenho conversado com ele, e ele me pediu: pastor, eu quero que o senhor seja meu pastor. Ele tem assistido os cultos. De vez em quando ele fala: rapaz, é incrível, todo culto que o senhor prega, Deus fala demais comigo. Amém. Glória a Deus. Porque os demônios estão lutando. Revolta, coisas que ele passa. Creio que ele estará assistindo esse culto. Amém. São pessoas que têm sede, que ainda me motiva de estar pregando. São as que têm sede ainda, não são as que não querem, as que tanto faz. Não são. Isso nunca me motivou, irmãos. Eu não tenho motivação para quem não tem motivação. Eu não tenho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês perceberam, no grupo eu quase nem, na igreja eu quase nem entro, quase não olho mais nada. E se eu olho que a igreja está relaxada, para mim, olha, irmãos, se vocês não tiverem preocupação, imagine eu. Editar, eu passei tempo agora para editar uma mensagem, eu nem coloco mais lá no grupo, lá eu editei 2 mensagens ontem, e está lá, se os irmãos quiserem assistir bem, se não é bem também. Na minha casa é a mesma coisa. Se minha esposa não der atenção, amém. Não quer dar atenção, eu não estou dizendo que não dá, não dá, estou dando exemplo, tá? Não quer dar, assim,
Irmãos, eu não forço nada. Eu acho que eu sou leve. Não sou pesado, eu penso. Não cobro nada. Comida tiver boa, ruim, se tiver... eu não cobro nada. Às vezes a gente não para analisar. E às vezes, só que isso gera problemas, pelo menos para mim. Se eu vejo a igreja relaxada, eu já não tenho mais o mesmo vigor. E eu confesso que esses últimos tempos, esses últimos dias, eu estava como Elias na caverna, imaginando o que eu faria da vida. Porque se a igreja não tiver ânimo, sinceramente, o meu dever, minha função aqui, eu penso que meu ciclo acaba. Se a igreja tiver ânimo, amém. Eu não estou falando de abandonar o barco, tá, irmão? De deixar os irmãos sem nada, de agir de maneira irresponsável. Estou dizendo que, para mim, existem coisas que não fazem sentido. E eu sou muito honesto mesmo com tudo, assim. Eu tento ser muito honesto. Para mim, as coisas, ou elas funcionam ou não funcionam, não tem muito meio termo. Ou é ou não é. Eu não sou daqueles que acreditam que as coisas pode ser empurrado com a barriga. Eu não acredito. E não é só com Deus, não é com Deus, com família, com qualquer coisa, com emprego. Ou as coisas são ou não são. Ou são ou não são. Pode a igreja ter 50 problemas para resolver por dia, não tem problema nenhum. O problema é o oposto, é quando o povo perde a sede. E o pastor, ele vai perder sua função. Só que, às vezes, esse demônio do desânimo, ele começa a destruir a pessoa. Elias, mesmo após subir no Monte Camelo, o fogo descer do céu, em 1 Reis 19, ele cai numa profunda tristeza, numa angústia, e vai lá para a caverna. Estava lá, fica lá, e já não basta ter uma vida com Deus. Ele estava lá, estava ali, não importava se fogo descia do céu, não importava se ele era profeta reconhecido, nada importava. O que importava para ele era apenas ficar ali. E a Bíblia nos ensina que o homem pode ser um homem de fogo, um homem de poder, um homem de virtude. Ele pode ser o que for, irmãos. Ele pode ter tudo, mas ele pode também arder no cansaço, nesse demônio do desânimo. Está desanimado. No caso dele, não é um mero desânimo. Havia uma perseguição que o trouxe desânimo. Ele podia estar muito animado, desceu o fogo do céu, mas estava desanimado por uma pessoa. Uma pessoa trouxe um desânimo para ele. 450 pessoas não foram capazes de fazer o que uma pessoa faz. E isso foi o que aconteceu com com Elias. Existe o demônio da desistência. Eu vou abandonar tudo. Isso não serve mais para mim, isso não dá mais para mim. Eu vou para o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Existem vários demônios que vão lutando, vão destruindo você por dentro. Jonas, ele foge da presença de Deus, mas ele não foge rumo ao pecado. Jonas não fugiu da presença de Deus porque queria viver no pecado. Jonas, ele estava na desistência porque ele não queria cumprir a missão que Deus tinha para ele fazer. Ele estava fugindo da missão, ele estava cansado da obediência. Estava cansado. Talvez, e se a gente analisar a Bíblia, você vai ver que muitos profetas foram enviados, mas ninguém dava valor. Ninguém valorizava o que o profeta ia lá. Eles matavam o profeta. Eles desvalorizavam o profeta. E agora Deus envia Jonas, e Jonas, ele está cansado de obedecer a Deus, e aquilo não vinha um resultado. De servir a Deus, e não ver o resultado daquilo que ele está fazendo. E talvez muitos de nós estamos servindo a Deus e dizendo: eu não estou vendo resultados. Os demônios, eles começam a agir nesse sentido. Eles começam a agir nesse sentido. E aí, ele cansa da sua obediência. Ele cansa de servir a Deus. E às vezes, você pode se encontrar cansado de servir a Deus, cansado de fazer a obra e aquilo não render, aquilo não
prosperar da maneira que você está vendo. E os demônios falam, você pode desistir. Não estou dizendo que você deve, estou falando dos demônios, amém? Existe o demônio do silêncio. Você não quer mais falar, você não quer mais dialogar, você não quer conversar. Jeremias, ele diz assim que não falarei mais em seu nome. Jeremias 20, versículo 9. Ele diz, olha, não vou mais nem falar do teu nome, Senhor. Jeremias não queria mais nem falar de Deus. Jeremias, ele estava ali com seus demônios internos, e ele se sente ferido, arrasado, porque a mensagem que ele leva, ninguém dava ouvido. Ele pregava uma mensagem que ninguém dava ouvido, e as pessoas ainda se ofendiam com a mensagem que ele pregava. Além de não dar ouvido, ficavam ofendidos com a mensagem que o profeta pregava. E ele fica arrasado e diz, Senhor, eu não vou mais falar do teu nome, eu vou parar, eu vou desistir, Senhor, eu vou desistir. O silêncio, às vezes, você não para analisar, que às vezes esse silêncio, ele não é um silêncio necessário. Às vezes esse silêncio é obra desses demônios internos. Vocês estão conseguindo captar, irmãos, o que eu quero dizer? Então, existe o demônio da solidão. Existe aquele demônio claro, existe algo que parece muito com isso, que já é aqueles que têm mente fraca. Sabe que ninguém me entende, se coloca como vítima de tudo. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando de que você realmente se vê como alguém que não é entendido, não que as pessoas não têm capacidade, mas que você é diferente, e que o que você é, as pessoas não conseguem ver quem você é, que as pessoas não conseguem te entender pelo um olhar, pelo tom que você fala, que as pessoas elas não são capazes, porque não conhecem você, e por não conhecer você, você se sente só, porque você sabe que aquela pessoa nunca te conheceu, porque você sabe que aquela pessoa é incapaz de buscar te conhecer, então você fica se sentindo só. Jó, no meio da dor, ele fala assim, meus inimigos são enganadores, como torrentes que secam. Jó 6,15. Os amigos de Jó não estavam tentando suprir a solidão de Jó, nunca buscaram suprir a solidão de Jó. Os amigos de Jó, irmãos, eles estavam simplesmente falando do que Jó estava passando, e olha, o Jó está passando isso. Ele falava para os outros coisas que nem sabem o que Jó estava passando, porque eles não conheciam Jó, eles não conheciam quem Jó era, eles julgavam Jó, e podia parecer que era para o bem. Jó está passando isso, Jó está disso aqui, Jó é disso aqui. E aí os amigos dele comunicavam para outros, que aparece depois mais um outro amigo, o terceiro, que aparece para resolver a questão, o problema, sendo que os amigos de Jó sequer buscaram realmente entender Jó, nunca buscaram entender Jó, porque o demônio da solidão, ele anda junto com o do silêncio. Existem pessoas que elas não podem ser cabides de ouvido, você não pode falar, não adianta você falar, porque elas não estão buscando te entender, elas não querem saber a não ser por curiosidade, querem saber algo da sua vida por curiosidade, mas não para ajudar, não para nada, a não ser curiosidade. E essas pessoas não adianta saber sobre os demônios que você passa, porque elas não te ajudarão e não levarão fardo. E aí você precisa de conselheiro, de alguém que você possa conversar. O demônio do silêncio destrói muita gente. Você acha que as pessoas, aqueles que saíram da igreja, por que saíram? O demônio do silêncio. Ele sabe que não pode conversar com todo mundo, mas se alguém for conversar, vai perguntar, por que você saiu da igreja? Porque no fundo tem curiosidade, mas não são pessoas que estão realmente querendo entender o que a pessoa está passando. São demônios. Eu não estou aqui apoiando ou desapoiando, estou falando que os demônios internos fazem isso. Então os amigos de Jó, eles não entendiam o que Jó passava. E aqui está o perigo das decisões. No meio desses demônios, irmãos, é que você toma decisões, é no vale. O perigo é que esses demônios te colocam no vale. Você fica tão endemoniado. E eu não estou falando de espíritos obsessores, muito embora isso também pode ser aplicado, mas eu estou falando de estado de espírito. Estou falando de demônios no sentido de estado de espírito. E você fica tão endemoniado, tão depressivo, tão para baixo, que você está prestes a tomar uma decisão. Prestes a tomar a decisão.
E tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, tem pessoas que são desapegadas. Eu me vejo como uma bomba, eu particularmente, me vejo como uma bomba. Eu sou desapegado com tudo, irmãos, com tudo eu sou desapegado. Se é para tomar uma decisão, se eu tomar, está tomado. Eu não tenho muita coisa. É para servir a Deus, eu vou com intensidade. É para deixar, também deixo de uma vez. É para tudo. Então é muito perigoso pessoas assim. Outros não, eles, Senhor, sabe, é aquela coisa, quer mas não quer, aquela briga interna. E aí outros demônios vão. Porém, quem é assim não passa por esses demônios nesse sentido, porque é muito racional, mas também é muito perigoso, porque você toma decisões no vale. E se você olha e observar, geralmente toda decisão feita sobre o ambiente de dor, elas nascem da própria carne. Toda decisão ela nasce da carne e não do espírito. Quando você toma uma decisão, eu não me vejo mais na igreja, eu não estou vendo, não estou nem falando de alguém específico, estou falando de, ela está na carne, ela está sem a presença, ela está cansada dos seus próprios demônios, mas elas não são capazes de sondar o que está acontecendo com elas mesmas. Elas não são. Exemplo, se eu pego nos dias de Esaú, ele trocou aquilo que era a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Pegou algo tão importante por uma coisa natural, carnal, a fome. A Bíblia mostra que na casa dele tinha animais, irmãos. Ele podia comer qualquer coisa, mas ele queria comer aquele prato. E tenha certeza, o irmão dele sabia que aquele prato era especial para ele. Sabia que aquele prato era especial. E às vezes, e não é errado comer aquele prato. Às vezes o que o inimigo, ele vai fazer aquilo para você trocar uma coisa por outra. É isso que é o problema. As lentilhas que ele comia, talvez comeu a vida inteira. E Deus nunca cobrou, mas ele trocou algo sagrado por aquilo. E esse é o problema. Moisés, no momento de ira, ele feriu a rocha, irado, e perdeu a sua entrada em Canaã, a terra prometida, por causa de ira. Tomou uma decisão também errada. É no vale. Quantas vezes, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Você acha que os demônios não ficaram lutando com ele até ele perder a paciência? Porque os demônios internos do homem, ele busca corromper tudo aquilo que você é. Se você é um homem justo, ele vai te fazer injusto. Se você é fiel, vai te tornar infiel. Se você é um homem de palavra, ele vai te tornar um homem sem palavra. Se você é um homem que não abandona as coisas, ele vai fazer você abandonar. É na virtude que os demônios vão lutar para você não manter. Eles vão lutar para destruir a tua virtude. E acredite, se você não vigiar, os demônios destruirão essas virtudes. E Moisés não entra. Pedro, pressionado pelo medo, ele negou a Cristo 3 vezes. Porque o ambiente desse vale é que faz você tomar decisões, é aquilo que te pressiona. Você está tão pressionado pelas coisas, meu Deus do céu, isso é desse jeito, é aquilo, aí você toma uma decisão. Então não vou mais para a igreja. Então não vou mais ser assim. Aí você toma uma decisão. Os demônios estão fazendo você tomar uma decisão nesse momento de vale. E aí é o problema, né? Quantos demônios, irmãos, interiores gritam dentro de você? Quantos demônios têm gritado dentro de você? O problema está aí, quando os demônios ficam gritando. Porque quanto mais os demônios gritam, mais o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. O silêncio de Deus, ele se torna algo absoluto, porque os demônios têm gritado alto. E Deus não luta contra demônios. Deus não luta contra demônios. Ele quer que você lute contra eles. Ele coloca em você o Espírito dele para você vencer os teus demônios. E então, o homem, ele, muitas vezes no silêncio de Deus, ele toma uma decisão errada. E aí entra 4 passos para a gente vencer. Eu vou tentar ser breve, irmãos. Como vencer de fato? Qual o caminho para essa verdade? Como vencer os demônios interiores? Primeiro tem que reconhecer a guerra. Foi o que o Paulo fez. Reconhecer, não adianta. Irmãos, eu vou dar um exemplo de mim. Estou falando de mim, dando exemplo. Não vale nada a minha vida. Mas eu vou dar um exemplo de mim.
Eu sei que eu não tenho mente fraca para nada. Eu não tenho mente fraca. Fica aquela coisa ali, mas as coisas estão mexendo comigo. Eu sei, eu reconheço que lá dentro está mexendo. Eu não dou valor para aquilo que está acontecendo. Eu não dou valor para a tristeza, mas eu sei que está acontecendo. Eu não dou valor para a ira, mas eu sei que está acontecendo. Eu não dou valor para pensamento de desistir, mas está acontecendo. Mas eu não fico pensando, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer. Eu não fico. A minha mente ela é blindada para esse lado. Mas eu sei o quanto ela tem mexido. Eu sei o quanto aquilo tem mexido. Então, eu reconheço primeiramente a guerra, porque se eu não reconhecer essa guerra, eu me dou por vencido, eu já desisti, já não há guerra, eu já perdi, eu simplesmente me entreguei. Então eu estava com um pensamento, mesmo, vou fazer isso mesmo, eu já me entreguei, eu já estou fazendo o que o demônio quer que eu faça, ele já está me conduzindo ao calabouço. Esse é o problema, Então, negar o conflito interno, irmãos, ele pode te prostrar de joelho diante dele. Quando você nega que está acontecendo um conflito interno, quando você nega, esse é o problema. Paulo reconhece, há em mim uma outra lei, e ele nomeia essa outra lei como inimigo dele. É uma outra lei que se opõe ao Espírito de Deus. Ele reconhece, mesmo sendo vencedor, mesmo aquilo não estando na sua mente, mas a luta está lá dentro com ele. A luta estando ali. Segundo ponto, irmãos, é buscar o socorro certo. Nem todo mundo é, por exemplo, abrigo para ouvir o que você tem a dizer. Nem todo mundo é. Eu não digo minhas coisas para quase ninguém, nem meus problemas, nem o que eu passo, nem o que eu sinto. Eu não digo a não ser que eu perceba, que eu veja que aquela pessoa tem preocupação real. Eu falo, mas se não for, eu não digo, irmão. Eu posso estar morrendo de qualquer coisa. Se não, eu não digo. Posso estar lá, é só eu e Deus. E só Deus sabe. Porque nem todo mundo é cabide. Para que você vai falar? De que adianta você falar? Então tem gente que apenas ela tem curiosidade de saber o que você está passando, mas não quer ajudar em nada. Então nem todo mundo é cabide. Você pode sim ter uma pessoa que você toma conselho, pode ser pastor, alguém de sua confiança, toma conselho, é muito bom, amém. Deus, mas nunca esqueça de Deus. Você pode ter uma pessoa no sentido de, mas Deus em primeiro lugar. Amém, glória a Deus. Deus em primeiro lugar, porque se tem alguém que entende o que você passa, é Deus. Glória a Deus. Amém? É Deus. Então é melhor o silêncio com Deus do que uma conversa com alguém que não contribui em nada para a sua vida. Melhor. Amém? Terceiro ponto, esperar a resposta certa. Glória a Deus. Os demônios estão lutando. Espere a resposta certa. Amém. Senhor, fala comigo na pregação. Não falou? Para que vai deixar outro demônio dizer assim, ó, viu o silêncio de Deus? Nem Deus não fala com você. O demônio faz isso. Meu Deus, eu estou esperando uma resposta, isso e aquilo outro. Paulo, ao mesmo tempo que ele se chama de miserável, ele dá graças a Deus por aquilo que está passando. Amém. Glória a Deus. E às vezes a gente não para analisar. Não para analisar que temos que buscar a resposta certa. Elias, ele pensou, ele passou o vento, o terremoto, o fogo. Ele podia até pensar que Deus estava naquilo tudo ali. Ele tinha que esperar a resposta certa. No vento, veio o vento impetuoso, ele ficou lá. Veio um terremoto, veio o fogo do céu, irmão. Ele continuou lá. Ele esperou a resposta certa. Amém. Glória a Deus. Porque vento não é uma resposta tão clara. Fogo, poder não é resposta tão clara. Nunca foi uma resposta tão clara. Olha, se descer o fogo do céu é porque Deus está respondendo. Você terá dúvidas. Busque a resposta certa. Amém. Glória a Deus. Porque mesmo o fogo que desceu do céu não livrou ele de estar naquela caverna. Então por que o vento? Por que grandes sinais? Mas aonde Deus estava? Numa voz mansa e suave. Glória a Deus. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Glória a Deus. Sai daí. Louvado seja Deus. Era uma voz mansa, Amém. Glória a que Deus. foi naquilo que ele precisava. Eu preciso sair daqui. Glória a Deus. Eu estou com os meus demônios, está escuro, eu estou em trevas. Os demônios estão aqui, eu preciso sair daqui. O fogo não entrou e não tirou aquela escuridão. Os ventos não tiraram aquela escuridão. Mas a voz tirou ele da escuridão. Glória a Deus. Aleluia. Aquela voz não tirou a escuridão dele, mas tirou ele da própria escuridão. Louvado seja Deus. Aleluia.
Então, quando você espera a resposta certa, você começa a entender. Começa a entender como Deus fala, como Deus age. Começa a entender que Deus, ele opera de maneira tão simples. Você está aqui na pregação e está esperando Deus revelar. Deus está falando na mensagem. Glória a Deus. Deus está falando, às vezes, está conversando com o irmão ali, ele fala alguma coisa para você. Que mensagem? Amém, Senhor. Fala alguma coisa ali que foi de certinho que você estava Glória a precisando. Deus. Louvado. Amém? Amém. E a quarta e última coisa é agradecer pela sua própria fraqueza. É ser grato pelo aquilo que você passa. Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou. Porém, no próximo versículo ele já diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele dá graça, mesmo sendo miserável. Ele diz: mas eu dou graças a Deus por Cristo. Amém. Dou graças a Deus. Então ele reconhece a sua própria fraqueza, porque ele sabia, e no texto que nós lemos deixa muito claro, que mesmo ele querendo fazer o bem e ainda praticando o mal, ele era mais do que vencedor. Amém, Jesus. Aleluia. Ele sabia, não é isso? Então só quem passa por algo consegue se compadecer daquele que está passando. Você olha assim, um artista, alguém rico, muito rico, passou por um câncer e venceu o câncer, ele vai ajudar o hospital do câncer, porque ele passou por aquilo, ele sabe que aquilo é difícil. Alguém que teve um problema de fígado, ele vai ajudar as pessoas naquilo, porque aquilo se torna uma motivação para a vida dele. É as fraquezas que você tem, é o que você passa, que você se compadece das pessoas. Pessoas que não sabem o grau, irmãos. Hoje, até coisa simples, por exemplo, eu vejo alguém que tem algum problema cardíaco, alguma coisa, eu fico, assim, eu não sabia me colocar na situação, mas hoje eu fico, porque você sabe, você se coloca na situação. Quando a pessoa está fraca, você consegue entender o que é fraqueza do corpo. Se você não souber, você nunca imagina quão ruim é. Mas quando você está no meio daquilo, você diz: meu rapaz, como aquela pessoa consegue resistir? Como uma pessoa de 70 anos consegue viver talvez desse jeito? E aí você consegue imaginar como é o limite, talvez. Ninguém sabe se a pessoa vive daquele jeito mesmo ou não, como que vive, mas você se compadece. Você se compadece. Portanto, agradecer pelo que você passa, para que você possa servir de ajuda para os que passarão pelo que você passou. Agradeça por tudo que você tem passado, para que você possa ajudar as pessoas que vivem, estão passando por coisas que você já passou. Porque é tão difícil, irmãos, ter um equilíbrio. Tão difícil. A vida da gente é tão desequilibrada. Você busca a presença de Deus e você não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Eu nunca esqueço, eu jovem buscando a presença de Deus, minha mãe falava: meu filho, por que tu fica só orando, chorando? Eu sabia o quanto, mas as pessoas não entendiam. Mas eu estava desequilibrado. Não estou dizendo que é errado orar muito e tal, mas eu estava desequilibrado. Mas eu entendo, hoje eu entendo. Houve a fase da minha vida que eu estava bem desequilibrado, então assim, você consegue, só que as pessoas têm que passar, se você não entende que elas têm que passar por isso. Às vezes meus filhos fazem umas perguntas bestas, irmão, assim, pensa em umas perguntas bobas, que dá vontade de brigar, mas eu me lembro que eu já fui menino, eu já fui besta desse jeito também. Vocês conseguem entender? Aí eu fico quieto, mas dá vontade, irmão, de falar: mas quem só faz pergunta besta? E dá vontade, tem hora que eu falo, né? Mas dá vontade, mas aí eu fico, né? Porque eu já fui desse jeito. Aí você consegue entender. Claro que às vezes você tem que falar alguma coisa para a pessoa perceber que está besta demais já também, né? Mas você consegue entender isso. Agora, poucos para conseguir o equilíbrio. Poucos conseguem o equilíbrio, irmãos. E geralmente as pessoas que têm equilíbrio, elas serão mal vistas. Aquele irmão é seco. Tem muito de Deus, não. Porque elas não entendem que o poder, ela se manifesta, irmãos, na humildade, na simplicidade. Não é na soberba, na grandeza, na glória, não é. O que eu quero dizer para você, irmão, não importa se você está no fundo do poço essa noite, não importa se você está lá no fundo, não importa. Não importa se você já procurou uma saída. Agora o Espírito Santo está me revelando aqui uma pessoa que pensou em desistir. Pensou mesmo, não estou falando assim, olha, agora tem uma irmã que pensou também em desistir, mas eu estou falando de um irmão que está na tua mente já há vários tempos, assim, sobre esse negócio que parece que não vai, assim, é como se você tivesse já desistido dentro de você. É como se internamente você tivesse desistido, você não tem aquele vigor para buscar a presença.
E às vezes a gente não para analisar que não importa o quão fundo do poço você esteja, você só precisa reconhecer os demônios que estão lutando dentro de você. É verdade. Você só precisa reconhecer os 4 passos que você precisa para vencer. Glória E a tem Deus. coisas que se não depender de você, se depender de uma causa alheia, é Deus que tem que transformar outra pessoa. Você não pode fazer nada. Mas você precisa ter a tua experiência. Amém, Senhor. Glória a Davi Deus. escreveu assim: se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás. Amém, Senhor. Salmo Glória a 139. Deus. Aleluia. Ainda que você esteja no profundo do abismo, deitado lá no mais profundo, nem se levanta mais, Deus está lá. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está sempre pronto, Glória a Deus. sempre pronto para te levantar, Amém. sempre pronto para te resgatar, para te tirar lá do fundo do abismo. Glória a Deus. É isso que Deus está preparado. Louvado seja Mas para isso, reconheça as suas fraquezas, reconheça os teus demônios. Aleluia. Não tome decisões precipitadas. Verdade. Não tome decisões precipitadas. Eu sei que ninguém é cabide, para estar todo mundo é cabide para você estar falando o que está passando. Se você tem um pastor e se realmente Deus te deu um pastor, converse com ele antes de você tomar uma decisão. Glória a Deus. Não fique dizendo, pastor, eu tomei essa decisão. Não faça isso. Converse, dialogue, Glória a Deus. busque entender o que Deus quer para a sua vida. Santo é o Senhor. Então não tome decisões precipitadas. Aleluia. E por fim, espere o agir de Deus. Glória a Deus. Espere o agir de Deus. Louvado Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. seja o Senhor. Glória a Deus. Imagine, irmão, alguém cansado, sobrecarregado, que não aguenta mais. Não aguenta mais. E talvez muitos de nós estamos assim. Eu lembro que esses últimos dias eu estava orando em casa, eu falei: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, quem eu fui, quem eu deveria ser, aquilo que eu acho que é qualidades e que pode ser defeito, ou aquilo que pode ser defeito que eu acho que é defeito e pode ser qualidade. Eu falei: não sei quem eu sou. Fui sincero, eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sempre fui. Eu não sei o quanto eu tenho de ti. Eu não sei, Senhor. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sei o quanto eu tenho. Eu estava refletindo na mensagem do irmão Brana. Estava andando no quintal, pensando, refletindo. E na minha mente, não estou dizendo que Deus falou comigo, na minha mente veio aquela coisa da crise dos 40 anos, né? Mentalmente, não estou dizendo que existe, eu nem sei se existe, nunca li nada. Mas eu lembro que o irmão Brana, ele orou a Deus e falou, eu tinha 45 anos. Ele orou: Senhor, eu preguei no passado desse jeito, tudo e tudo mais, e eu não sei qual direção tomar, Senhor. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ele já tinha pensado em desistir para trás. Eu confesso que acho que esse ano foi o ano que eu mais pensei em desistir na vida, foi esse ano. Ano passado, irmãos, eu passei mentalmente, eu não lembro, foi ano passado, teve um ano que eu passei difícil mentalmente, difícil. Mas esse ano, ela está muito mais fácil. Porém, eu não deixo descer para o coração, mas eu sou muito racional, então se eu tomar uma decisão, está tomada. Eu não sei se vocês conseguem captar. Eu tenho medo disso. Eu não sei mas eu estava refletindo. O Branco, quantas vezes passou até um ano sem pregar. Sabe, o ministério dele foi altos e baixos. Altos e baixos. 45 anos ele refletiu na vida dele. Senhor, ele já não sabia quem ele era mais. E eu creio que eu estou nessa fase. Eu não sei quem eu sou, irmão. Eu não sei quem eu sou. Sinceramente, eu não sei mais quem eu sou. Eu não estou falando de desejo de ir para o mundo, não estou falando de desejo de abandonar, estou falando de muitas coisas que a gente subjuga para servir a Deus, que às vezes fazem você repensar. E eu consigo entender alguém que sai da igreja porque a família não é exemplar. Consigo entender alguém que sai da igreja porque a vida dele não é exemplar. Eu consigo entender alguém que sai da igreja porque não tem mais sede de Deus, ou porque não vê mudanças.
Porque não acha que vai mudar. Eu consigo entender. Mas em tudo isso eu consigo entender que os demônios internos estão silenciando a Deus. Não no sentido que alguém tem, os demônios mentais têm capacidade de silenciar, mas que eles falam tão alto que você já não ouve a voz mansa e suave dizendo: porque o que fazes aí? O que está fazendo nessa situação? Esse é o problema, que às vezes nós não paramos para analisar. Que as coisas que você está passando são demônios mentais, são demônios internos. E eu não estou falando de espíritos obsessores, muito embora também isso possa acontecer. Mas eu consigo entender todos, irmãos. Eu consigo entender todos. Todos eu consigo entender. Mas não quer dizer que eu consigo aprovar aquilo que eu entendo. Não quer dizer que você tem razão. Você lembra da esposa do profeta que estava na menopausa e a filha teve uma discussão com a mãe, porque a mãe abria a geladeira e botava a cabeça dentro, e aí aquela calor, aquela agoniação, e ela abria o freezer e metia a cabeça lá dentro, e ele fala: filho, o que está acontecendo? Não, porque a mamãe está fazendo isso. O que ele disse? Ela está certa em fazer isso. Perdão, ela tem razão em fazer isso, mas ela não está certa. Qual a razão dela? Qual o objetivo? Era passar aquela agonia. Ela tinha uma razão. Ela tinha uma razão para fazer aquilo, mas ela não estava certa em estar fazendo aquilo. Você pode ter suas razões para tomar suas decisões, mas isso não quer dizer que você estará certo. E eu estou pregando isso, eu sinceramente não sei se essa mensagem, eu refleti inclusive nela, irmão. Será que eu, daqui um mês, estou pregando isso e vai ficar como registrado de algo que eu ensinei que eu mesmo não fiz? Porque eu não sei quem sou. Não sei. Eu não sei. Eu não tenho convicção do que sou. Porque os demônios internos, eles trazem dúvidas. E se não for o Espírito de Deus, e se você não ouvir a resposta certa de Deus, as coisas não mudam. Não adianta buscar qualquer resposta. Não muda. Nesse interim, você pode, no vale, tomar uma decisão errada. Estou me colocando aqui como quem está me compadecendo daqueles que têm seus demônios internos. Eu não estou me colocando aqui como uma vítima. Sinceramente, dentro de mim não estou tendo briga interna, volto a dizer, mas reconheço que os demônios estão querendo guerra. Vocês conseguem captar? Alguns estão tendo uma guerra tão devastadora que você já amanhece o dia triste, você já amanhece o dia arrasado, você já amanhece o dia, sabe? Tem alguns que estão desse jeito. Alguns outros já tem culto, você não tem prazer nenhum de estar mais no culto. Você vai por causa da família. Não, mas se eu não for, eu estou prejudicando minha própria família. Às vezes nós estamos nessa situação. E eu espero que você reflita essa noite. Amém. Eu espero que Deus tenha falado com você esta Glória a noite. Deus. Aleluia. Amém? Amém. Foi o melhor da minha alma. Não quis falar nada para ofender ninguém, Amém. nem direcionado a ninguém. Que Deus possa julgar como justo juiz tudo aquilo que saiu da minha boca. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradeço, Pai,